Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vou falar como eu tenho falado lá na CN Santa Maria: essas máscaras vão cair. Em nome de Jesus, que ninguém merece, né? Ficar cantando com essa máscara. Em nome de Jesus, nos próximos dias, como o bispo tem profetizado, tudo voltando à nossa normalidade, o nosso normal que é o normal de Deus, amém? Assim na terra como é no céu, o normal de Deus. Eu quero trazer, como diria o pastor Dito, um post-it aqui, em nome de Jesus, né? Até porque o pastor Paulo Smith já pregou a minha mensagem, então eu não tenho muito, vou só concordar com ele aqui hoje, que realmente Deus está querendo falar conosco a respeito de votos e propósitos. Eu queria então que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 132. Salmo 132. Abra aí comigo. Eu queria ler com você os 5 primeiros versos desse salmo. Um salmo que fala a respeito da promessa que foi feita a Davi. Não é um salmo de Davi, mas é um salmo que fala sobre essa promessa que foi feita a Davi. E a partir do 1 ele diz: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as dificuldades que enfrentou, como jurou, como prometeu ao Senhor, ao Deus de Jacó. Então ele fez um voto, ele fez uma promessa, ele fez um propósito. Diga comigo, voto. Fala comigo, propósito. Qual foi a promessa que ele fez ao Senhor? No verso 3 em diante ele fala: não entrarei sob o teto da minha casa, nem subirei ao leito da minha cama, não darei sono aos meus olhos, e nem as minhas pálpebras o adormecer, até que encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Amém? Pai, essa é a Tua palavra, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor Deus e da Tua palavra. E nós queremos hoje que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que as verdades da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, que essa palavra possa vir de encontro às nossas vidas, para trazer, Deus, não apenas informação, mas transformação, que ela possa nos impelir a tomar decisões nessa noite que realmente nos permitirão viver um novo tempo, uma nova estação, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, de que você vai viver um novo tempo de Deus nesse mês de setembro, em nome de Jesus. Isso está queimando dentro do meu coração. Setembro é um mês muito profético. Setembro é virada de estação. É o tempo em que acaba o inverno e começa a primavera. Em setembro você vai viver uma virada de estação na sua vida. Todo o inverno vai cessar e vai entrar um tempo de primavera, um tempo de fruto, um tempo de colheita, um tempo de flores, um novo tempo sobre a sua vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? Pode celebrar o Senhor por essa palavra para a sua vida. Setembro também é a virada do ano judaico. Então no dia 19 de setembro nós teremos a virada do ano judaico, mais um motivo para nós entendermos o quanto esse mês é profético. E eu sou apaixonado pelo mês de setembro, porque eu tenho muitas coisas especiais que Deus fez na minha vida. Então eu sempre, quando vai se aproximando o setembro, eu já começo a me encher de expectativa. E hoje, quando Deus me deu a oportunidade de vir trazer uma mensagem para você, eu tive a convicção do Espírito Santo que eu precisava
compartilhar dessa expectativa para que você possa entrar nesse mês de setembro cheio de expectativa, porque como nós sabemos, a expectativa é a mãe do milagre. Então você vai gerar expectativas para um novo tempo que Deus tem para a sua vida, para uma virada de estação, para algo novo que o Senhor vai fazer nesses dias, em nome de Jesus, nas nossas vidas. No dia 19 de setembro, fazem 17 anos que eu me reconciliei com o Senhor. Em 2003, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, filho de pastor, criado na igreja, mas estava desviado, como dizem, né? Afastado dos caminhos do Senhor. E no dia 19 de setembro de 2003, há 17 anos atrás, eu me reconciliei com o Senhor. E a partir daquela data, a minha vida nunca mais foi a mesma, por causa de uma decisão que eu tomei de ser realmente apaixonado por Jesus. E então essa data ficou marcada na minha vida. Todo ano eu celebro, eu costumo dizer que eu gosto de celebrar mais a data de setembro, que foi o momento que eu me reconciliei com o Senhor, do que o meu próprio aniversário, porque eu amo muito essa data. E eu comecei a perceber algumas coisas que foram acontecendo na minha vida no mês de setembro, e por isso eu falo que eu tenho esse carinho especial com esse mês. Também foi em setembro, no ano de 2015, há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos, em 2015, no dia 17 de setembro de 2015, que eu, minha esposa, minha família, nós fomos agraciados por Deus. O Senhor nos abençoou, nos trazendo para a comunidade das nações. Então, no dia 17 de setembro, nós efetivamente entramos na comunidade das nações, fomos recebidos nesse lugar que tem transformado as nossas vidas nesses 5 anos, que parecem tantos, parecem tantos. E isso foi muito profético para mim também. Aquela data, eu tinha falado com Deus, tinha feito um voto com Deus, um propósito com Deus a respeito de uma resposta sobre isso, e o Senhor me respondeu ali, e no dia 17 de setembro, nós tivemos a conversa com o bispo, que foi a nossa entrada para a comunidade das nações, inaugurando esse novo tempo nas nossas vidas. 2 anos se passaram, de 2015 para 2017, e novamente em setembro, no dia 8 de setembro, na Conferência Global, nós fomos reconhecidos como pastores na comunidade das nações. Eu tive essa alegria e esse privilégio de ter esse óleo sendo derramado pela vida do bispo nas nossas vidas, confirmando o nosso chamado pastoral, justamente em setembro. E eu falei, Deus, que coisa legal, né? A Conferência Global sempre acontece no meio do ano, mas justamente esse ano, porque o Senhor queria fazer isso nas nossas vidas, o Senhor mudou a Conferência Global para setembro. Foi a única conferência global que aconteceu em setembro. Por quê? Por causa da gente, porque Deus é assim. Entendeu? Deus pode mover tudo por sua causa, amém? Ele não fez assim com Ezequias, mexeu no movimento da terra por causa de um homem chamado Ezequias. Ele pode mover o que for preciso por sua causa, amém? Então, ninguém tira da minha cabeça que Deus moveu a Conferência Global, para que no dia 8 de setembro, nós pudéssemos receber e ter mais esse momento de virada, esse ponto de inflexão nas nossas vidas. E ali naquela Conferência Global, no dia 8 de setembro, eu fui olhar uma Bíblia antiga que eu tinha em casa, e eu me deparei com a data de 8 de setembro, lá atrás, antes do momento que eu me reconciliei. Exatamente no dia 8 de setembro, foi o dia que eu fui batizado, em 1996, 21 anos antes daquela data do dia 8 de setembro. Quando eu fui batizado. Qual o dia que eu fui batizado com 13 anos de idade? 8 de setembro, 21 anos depois, no dia 8 de setembro, sem nada ter sido combinado, só foi combinado pelo céu, eu estava sendo reconhecido pastor na comunidade das nações. Então eu acredito muito nesses momentos proféticos das nossas vidas, nessas datas, esses encontros que Deus marca conosco e marca as nossas vidas. Eu amo muito olhar para essas datas, e hoje eu falando com Deus a respeito desse momento aqui, eu falei, Deus, mas aí tinha que ser, então eu tinha que ministrar isso em setembro. Seria mais legal se eu falasse isso em setembro. Ainda falta 4 dias para acabar agosto. E o Espírito Santo falou para mim que muitas dessas viradas que nós vivemos nas nossas vidas, elas são provocadas. E ainda faltam 4 dias para terminar o mês de agosto, para que você tenha a oportunidade de provocar grandes viradas que Deus vai fazer na sua vida no mês de setembro. Eu vim aqui dizer para você que você vai provocar uma grande virada, um ponto de inflexão, um novo tempo, uma mudança de estação na sua vida nesse mês de setembro, em nome de Jesus. Isso começa quando? Isso começa hoje. Isso começa hoje. Como é que é, pastor?
Olha aí, pastor Paulo Smith é setembro total também, né? Sabe, então, e eu estava vendo isso também, né? Eu falei, minha filha não nasceu em setembro, mas eu fui fazer as contas, pastor Pedro, e descobri que ela não nasceu em setembro, mas foi em setembro que ela foi feita. Então eu profetizo você que precisa aí, que quer e que deseja, vai gerar em setembro em nome de Jesus. Amém. E aí, eu quero, a partir desse texto de Davi, falar com você a importância de um voto com Deus, a importância de um propósito com Deus, porque eu acredito que muitas dessas viradas que nós vivemos nas nossas vidas, a maioria delas, elas são provocadas, elas são buscadas. Sabe, os testemunhos e os milagres não são coisas aleatórias que Deus sai por aí jogando para cair na cabeça de alguém de repente. Mas a maioria das grandes experiências com Deus, a maioria das viradas que nós vamos viver nas nossas vidas, a maioria dos testemunhos, a maioria dos milagres, eles são provocados. Diga comigo, testemunhos são provocados. Fala comigo, milagres são provocados. Nós temos a oportunidade todos os dias de provocar essas viradas. De olhar e dizer assim, meu Deus, eu recebo essa palavra que setembro é um mês profético e eu decido fazer algo para que realmente eu possa viver esse novo tempo na minha vida. Eu decido que eu vou fazer um voto, que eu vou fazer um propósito. Aqui o texto do Salmo 132, ele está dizendo, Senhor, lembra como Davi provocou. Lembra como Davi provocou a maior promessa talvez que um homem já recebeu na Bíblia. Qual foi a promessa que Davi recebeu? Nunca se apartará da sua casa, da sua família, o trono. E será da sua descendência, inclusive, que virá o Messias. Agora, o que fez o Senhor liberar uma palavra tão poderosa na vida de Davi? Um propósito que Davi colocou em seu coração. Quando a gente volta, eu queria que você voltasse aí na sua Bíblia comigo para a gente ver esse momento em 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel 7. A Bíblia diz assim, aconteceu que quando o rei Davi vivia em seu palácio, e o Senhor lhe fizera repousar de todos os seus inimigos, disse o rei ao profeta Natã, veja, eu habito em um palácio de cedro, mas a arca de Deus habita no meio de cortinas. Então Natã disse ao rei, faça tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Davi estava ali, naquele momento de paz que ele teve, e ele falou, eu quero fazer algo grande para Deus. Eu quero construir um templo, eu quero construir uma casa para Deus. E aquilo mexeu com o coração de Deus, de tal forma que Natã não conseguiu dormir à noite, e ele teve que voltar depois para entregar para Davi a profecia, e lá no 16, para a gente abreviar, o Senhor completa através de Natã, dizendo a Davi, tua casa e o teu reino estarão firmes em minha presença para sempre, e o seu trono se estabelecerá até a eternidade diante de mim. A atitude de Davi, de fazer aquele propósito com Deus, de fazer aquele voto com Deus, de dizer eu quero fazer algo com Deus, eu quero viver, sabe, algo assim com Deus, foi tão forte que mesmo Deus dizendo para Davi, olha, você não vai construir, mas isso mexeu muito comigo. Então eu vou te dar um filho que vai construir, e por causa disso eu vou fazer geração após geração, eu vou me lembrar do voto que você fez e como você se dispôs no seu coração a fazer isso. Depois, quando Salomão, lá em 2 Crônicas, quando Salomão então vai para essa missão de apenas construir, com tudo aquilo que Davi preparou para que ele pudesse fazer essa construção, em 2 Crônicas 6, nos versos 7 e 8, nós vamos ler a Bíblia dizendo assim, Salomão dizendo assim, pois esteve no coração do meu pai, 2 Crônicas, capítulo 6, versos 7 e 8. Pois esteve no coração do meu pai Davi, o construir uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse ao meu pai, posto que tiveste em teu coração construir uma casa ao meu nome, bem fizeste em ter isso em teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que procederá dos teus lombos, ele edificará a casa ao meu nome.
Então aqui Salomão está citando como que foi algo que partiu do coração de Davi. Davi decidiu, Davi desejou, que ele queria provocar esse testemunho, que ele queria provocar algo, e ele fez um voto ao Senhor, de dizer: eu quero viver algo grande com Deus. Eu gosto de contar uma experiência que eu vivi com a minha família há alguns anos atrás, uma viagem que nós fizemos, né, como eu costumo dizer, bem insana, e foi inclusive em setembro essa viagem. E nós fomos fazer uma viagem, eu ia ministrar em Praia Grande, que é litoral de São Paulo, e essa foi uma viagem que nós íamos fazer de carro. E eu gosto muito de viajar de carro, quando eu tenho oportunidade, eu gosto, e eu falei: vou fazer essa viagem de carro. Só que eu tinha um casamento de um discípulo para celebrar, e só conseguiria ir no outro dia, porque eu não queria viajar à noite. Eu falei: então eu vou ter, no outro dia a gente já ia começar a ministrar lá nessa igreja, nesse evento deles. E eu falei: então não tem como eu ir antes, eu vou ter que celebrar o casamento e esperar para o outro dia de manhã viajar para poder ministrar lá já à noite, né? Então, litoral de São Paulo, 1.100 quilômetros aproximadamente, ali para a Praia Grande daqui. Então eu calculei, saindo bem cedo, às 4 horas da manhã, a gente vai conseguir chegar a tempo para poder ministrar no primeiro dia. E aí celebramos o casamento, dormimos, no outro dia saí cedo, 4 horas da manhã, saímos de casa, moramos no Gama, saímos de casa para rumo a São Paulo, né? E aí estamos indo de carro, eu, a patroa e as crianças, né? Eles dormindo dentro do carro e eu dirigindo ali, 4 horas ainda escuro, e de repente eu dirigindo ali tranquilo, de boa, de repente eu estou ali e eu escuto um barulho no carro, como se algo tivesse acontecido ali embaixo, um pneu estourado, alguma coisa. Parei o carro, peguei a lanterna do celular, olhei, parecia tudo normal. Falei: aparentemente talvez foi alguma coisa que passou por cima, beleza. Continuei viajando. E aí continuei seguindo, eles dormindo dentro do carro, só que eu percebi que a direção estava estranha. Falei: tem alguma coisa errada com esse volante aqui. E aí, como era reta, não dava para perceber muito, eu esperei. Quando chegou um posto de gasolina, eu entrei para fazer umas voltas, e foi quando eu percebi que a direção estava muito dura, quando o carro está desligado, né? Que a direção fica muito dura ali. Falei: tá errado isso aqui, alguma coisa aconteceu com essa direção. Como eu não entendo nada dessas coisas de carro mesmo, falei: não faço ideia do que seja. Mas ok, falei: e aí agora? Eu tinha rodado 100 quilômetros, não tinha chegado nem em Cristalina, estava um pouco antes de Cristalina. Falei: não rodei 100 quilômetros, falta 1.000 para chegar lá, para poder ministrar. Falei: e agora? E aí eu fiz o que normalmente a gente crente gosta de fazer, né? Deus, e aí, o que eu tenho que fazer? Deus, me dá um sinal, rodovia, nem semáforo não tinha para dizer que tinha um sinal de Deus. E aí eu continuei seguindo, mas orando e falando: Senhor, eu preciso saber, e agora? Eu volto para poder resolver o problema do carro? E aí não vai dar tempo de mais ir hoje, provavelmente talvez não vai conseguir resolver no mesmo dia, vou ter que cancelar, não vou poder ir para o evento, ou eu sigo. E eu fiquei ali dirigindo, esperando uma resposta, e não veio resposta nenhuma. Mas aí naquele momento eu comecei a me lembrar de algo que eu tinha lido há poucos dias atrás a respeito do Bill Johnson, um livro do Bill Johnson, onde ele fala a respeito de que muitas vezes nas nossas vidas, Deus não vai querer dizer para você o que você tem que fazer. Deus quer que você tome decisões e Ele vai abençoar a sua decisão. Amém? Diga assim: nem sempre Deus quer dizer o que eu vou fazer. Ele quer que eu tome decisões. E aí eu lembrei que o Bill Johnson falava sobre isso, e ele citou esse momento de Davi. Ele falou: olha, não foi Deus que mandou Davi construir um templo. A Bíblia diz que foi algo que partiu do coração de Davi. Tanto que Salomão depois vai dizer assim: como foi o coração do meu pai. Por quê? Porque foi Davi que disse: eu quero fazer algo assim. E aí o Bill Johnson citava Davi, e ele citava também alguns outros exemplos. Elias, por exemplo, ele falou: olha, não foi Deus que mandou Elias dizer para parar de chover, foi Elias que liberou a palavra: não chova mais, e Deus honrou a palavra do profeta. Por quê? Porque Deus quer nos dar a oportunidade de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Ele quer que a gente seja esse filho que participa, que tem essa oportunidade de criar junto com Ele. E aí, eu me lembrando disso, eu falei: Deus, já entendi tudo. Eu tenho que escolher. Eu tenho que decidir aqui agora. Eu olhei e falei: eu volto ou eu sigo? Eu falei: mas como eu quero
falo sempre para Deus que eu quero viver grandes histórias, grandes experiências com Deus, eu vou seguir. Enquanto der para ir, eu estou indo. E aí nós continuamos viagem, seguimos, né? Daqui a pouco meu irmão acordou, aí o velocímetro do carro parou de funcionar, o porta-mala já não queria mais abrir, as travas do carro. Aí eu pensei, deve ser alguma pane elétrica, porque o velocímetro, eu imaginei, está tudo conectado, então deve ser por isso que o volante está assim, deve ter alguma coisa a ver com a parte elétrica. Meu amor olhou para mim e falou assim: amor, tem certeza que a gente vai continuar? Esse carro está cheio de ziquezira. Falei: amor, quem retrocede perde a oportunidade de testemunhar. Enquanto ele estiver indo, a gente vai. Vamos em frente. E aí nós fomos, seguimos viagem, né, com mais prudência até, porque aí você tinha que ficar bem mais atento. Descemos a Serra de São Paulo até chegar no litoral. Demorou um pouco mais, claro, do que a gente tinha calculado. Chegamos na porta da igreja, na hora de subir para ministrar. Não deu tempo nem de passar no hotel. Minha mãe ia pregar no primeiro dia, ela já chegou para subir e pregar. Ministrou, contou o testemunho, no final do culto eles me procuraram, falaram assim: pastor, deixa a chave lá na recepção do hotel, que amanhã a gente vai levar o carro para ver o que tem. Eu falei: não, eu quero ir junto. Ele falou: não precisa, pastor, deixa lá na recepção, vai descansar com a sua família que a gente vai resolver. E de fato, eles resolveram, não sei até nem quanto que custou, até hoje não sei quanto ficou. Eu sei que eles resolveram. Mas o maior testemunho para mim não foi nem a resolução disso, mas foi o que Deus me ensinou naquela experiência que me marcou tanto. A respeito de como muitas vezes Deus quer que a gente tome decisões. Que muitas vezes nós estamos esperando que o Senhor diga o que a gente tem que fazer. E na verdade Deus está esperando que você tome uma decisão. Que você decida avançar, que você decida ir. E quando eu falo a respeito do quanto eu creio que esse setembro é profético, que Deus está trazendo essa mensagem para a gente 4 dias antes, é porque Deus está dizendo para você: olha, faça alguma coisa para provocar nesses próximos dias uma virada na sua vida. Faça alguma coisa que vai provocar o céu. Faça algo que você nunca fez antes. Faça um voto, faça um propósito. Faça algo que vai mexer com o céu. Você tem essa oportunidade, porque todos nós temos. Deus nos deu a oportunidade de decidir. Esses dias eu estava vendo o bispo abriu aquela caixinha de respostas, né? E as pessoas fizeram várias perguntas e foram todas sensacionais as respostas dele, claro, como sempre. Mas eu printei várias delas, mas uma que mais me marcou, a pessoa falava assim: porque se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele permite o mal? E o bispo respondeu assim: porque para ele impedir que o mal acontecesse, ele teria que impedir as pessoas de tomarem decisões. Sabe, se tem algo que Deus ama, é nos dar a oportunidade de tomar decisões. Então, talvez você está dizendo assim: poxa Deus, eu quero que aconteça algo na minha vida. Provoque isso. Provoque isso. Sabe, faça algo que talvez você ainda não fez. Alguém já disse: você quer viver aquilo que você nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Talvez uma oferta, como o pastor Paulo ministrou aqui, talvez um voto financeiro, talvez um jejum que você vai fazer nesses 4 dias, sabe? Talvez esses 4 dias você vai dizer: Senhor, eu vou acordar para orar de madrugada, eu clamando e provocando um milagre na minha vida. Provocando Senhor, eu vou fazer um propósito aqui, eu vou fazer um jejum de redes sociais e vou pegar aqui esses 4 últimos dias de agosto, os 3 ou 4 primeiros de setembro, essa próxima semana aí, eu vou pegar aqui um livro da Bíblia aqui, eu vou ler ele inteiro esses dias, eu vou gastar mais tempo, eu vou fazer algo que eu ainda não fiz. Mas eu vou provocar esse testemunho que eu quero viver. Hoje eu vim aqui dizer para você que testemunhos são provocados. Hoje eu vim aqui dizer para você que milagres são provocados. Hoje eu vim aqui dizer para você que a grande virada que você espera na sua vida, ela pode ser provocada. Ana queria uma grande virada na vida dela. A Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: Deus, se o Senhor me der esse filho, ele vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado. Eu vou devolver ele ao Senhor. Ela fez um voto. Ela provocou aquele milagre. Sabe, nós temos a oportunidade de provocar um milagre nas nossas vidas. E hoje eu vim aqui dizer para você: faça algo que vai provocar uma mudança de estação na sua vida. Sabe, não é? Eu creio tanto nessa ação, sabe? Eu creio tanto nesse praticar da palavra. Eu creio tanto nessa atitude que a gente precisa tomar.
de que Deus não quer só nos dar informação, mas transformação. Jesus disse que aquele que ouve as palavras e as pratica, esse sim, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Que vai vir a tempestade, vai vir o vendaval, vai vir o Covid, vai vir crise, vai vir o que for, mas você vai permanecer imbatível, inabalável, independente das circunstâncias, porque você está construído sobre a rocha. Agora, quem é que está construído sobre a rocha? A palavra disse: aquele que ouve e pratica. Ação. Aquele que decide agir. Então hoje é uma noite em que você pode decidir agir. De aproveitar esse ambiente profético, esse momento profético que Deus está liberando sobre nós aqui hoje. De dizer: olha, eu tenho algo grande para fazer na sua vida ainda nesse mês de setembro. Tem gente que está esperando para o ano que vem. Não, esse ano já foi, esse ano já está perdido, agora vamos esperar 2021. Não, está repreendido em nome de Jesus. Ainda esse ano nós vamos viver grandes viradas das nossas vidas. Pode ser melhor. Aleluia. Mas como? Através da nossa atitude. Através da nossa decisão. Quando eu cheguei na Comunidade das Nações, eu escutava muito das orações de madrugada que o pastor Paulo fez um tempo. E eu ficava falando: poxa, por que eu não vim nesse tempo? Por que eu não fiz parte desse tempo? E eu ficava com aquela santa inveja, né, de alguns irmãos. E aí um dia eu fiquei sabendo que ele estava fazendo uma lá em Planaltina, 5 horas da manhã. E eu comecei a acordar 3 e pouco da manhã, para poder estar 5 horas da manhã lá no Planaltina. Eu falei: pelo menos algumas eu vou participar. Não participei naquele tempo não, mas agora eu posso. Por quê? Porque quando você decide fazer aquilo que você nunca fez, você vai provocar e vai viver aquilo que você nunca viveu. E hoje eu vim aqui dizer para você que existem coisas que você talvez nunca fez e você precisa fazer, e existem talvez algumas coisas que você já fez e você deixou de fazer, e Deus está me trazendo aqui para dizer para você: ei, é tempo de voltar às primeiras obras, é tempo de voltar às primeiras práticas. Ei, você que acordava de madrugada para orar, porque parou? É tempo de voltar, porque eu vou te levar a um nível ainda maior, eu vou fazer coisas ainda maiores na sua vida. Ei, você que jejuava e parou de jejuar, ei, é tempo de voltar a jejuar. Ei, Deus está nos chamando para viver grandes coisas. A nossa história não é uma história no pretérito, no passado. Um dia eu ofertei. Um dia, eu gosto de dizer que a vida do cristão tem que ser no gerúndio. É o tempo do verbo que indica uma ação contínua. É orando, é semeando, é jejuando, é profetizando, é avançando, é crescendo. Lá atrás eu vivi isso, ficou para trás. Existem coisas maiores adiante. Eu estou prosseguindo e eu quero viver adiante mais do que tudo aquilo que um dia eu já vivi. Mais do que tudo que um dia eu já vivi. E eu estou encerrando. Meu sonho era dizer isso para vocês. Eu estou encerrando. Mas eu quero dizer para você nessa noite: provoque. Provoque. Quando? Vou esperar então setembro chegar. Não. É agora. Esse é o ambiente. Não espere nem chegar amanhã de manhã, porque tem gente que sai daqui pensando: cara, vou fazer algo, vou fazer um voto com Deus, um propósito com Deus. Aí amanhã de manhã ele acorda já. Não, é aqui nesse ambiente que você vai dizer para Deus hoje: Senhor, eu vou fazer algo nesses 4 dias que falta para agosto acabar. Eu vou fazer algo nesse começo de setembro. Eu vou provocar uma virada na minha vida. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu quero avançar para aquilo que o Senhor tem para mim. Quem retrocede perde a oportunidade de testemunhar. É tempo de avançar. Se você parou, não tem problema. Deus te trouxe aqui hoje para te sacudir e dizer: bora avançar. Bora avançar. Sabe, se você deixou de viver algumas grandes coisas em Deus, Deus está sacudindo você para dizer assim: continua disponível. Está disponível para você. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E você precisa ser alguém, hoje aqui, que vai dizer: eu quero viver algo grande na minha vida ainda esse ano. E eu vou provocar isso.
eu vou provocar isso. Como eu disse, muitas vezes, não é Deus que vai dizer que você tem que fazer. Eu acho lindo quando as pessoas falam assim, porque Deus falou comigo para eu entregar aquela oferta, pastor Pedro, que me custou tanto. É muito maravilhoso isso, mas eu olho para a minha vida e eu vejo que a maior parte das minhas ofertas de sacrifício, foi eu que em momentos assim, momentos proféticos, eu fui lá e falei, eu quero ofertar. Senhor, eu vou provocar isso. E assim precisa ser nas nossas vidas. Sabe, eu não vou esperar o dia que Deus falar comigo para eu jejuar, o dia que Deus falar comigo para eu fazer um propósito de ler mais a Bíblia, o dia que Deus falar comigo, não, você vai provocar isso. Deus está esperando uma decisão sua. Deus está esperando que você, como um filho que tem o poder de decidir, decida. Eu quero fazer algo grande para Deus. Eu quero viver um novo tempo com Deus na minha vida. Eu quero viver essa virada de estação. Eu quero que esse inverno acabe e que venha uma primavera de muitos frutos, de muita festa, de muita alegria, de muitas cores para a minha vida. E eu decido provocar isso. Eu decido provocar esse milagre. Eu decido provocar essa nova estação. Eu decido provocar esse testemunho. Fique de pé no seu lugar nessa noite.